Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula aí do Slow and Swift. Hoje a gente vai falar sobre tipos de dados e sobre os operadores básicos. Vamos começar lá direto ao ponto. Slow and Swift, tipos de dados, né? Então aqui eu coloquei nesse slide aqui os três tipos principais assim de dados que a gente tem no Swift. E é isso, pessoal. O tipo de dado ele é um tipo que é um pouco universal, assim, sabe? Qualquer linguagem de programação ali vai ter o tipo do dado. E aí o que vai diferenciar uma linguagem da outra é se a linguagem ela é fortemente ou fracamente tipada. E o Swift ele é fortemente tipada e com inferência de tipo. E a gente vai ver sobre isso, beleza? Então vamos lá. String, o que é string? É um tipo de dado que se refere ao texto. Basicamente o que tiver entre aspas ali, aspas duplas, vai ser do tipo string. Int são números inteiros, então 1, 2, 3, 0 e por aí vai. Bool, que é os booleanos, né, verdadeiro e falso, ou true or false, e aí você vai ver ali, né, porque true or false, basicamente são esses tipos de dado, pessoal. Então vamos lá para o nosso código aqui. Estamos aqui com o código da última aula. Como eu falei, né, você pode fornecer esse tipo de dado ou declarar uma constante ou variável. Então vamos lá, vamos aproveitar aqui esse exemplo da última aula e vamos aproveitar que tem dois tipos diferentes. Então vamos lá, pessoal. Ó, de cara aqui, a gente pode ver que não tem um tipo. Por que não tem um tipo? Porque para eu dar um tipo inferido, eu preciso de dois pontos, espaço e o tipo. Então vai ser o tipo aqui. Esse tipo aqui não é uma palavra reservada, eu só coloquei para você entender. Só que o Swift, ele já infere o tipo dependendo do que você colocou. Então, por exemplo, environment, né, que é o ambiente, tá entre aspas duplo, é um texto, development, então ele é do tipo string. Então não preciso vir aqui colocar dois pontos, espaço e string. Não preciso fazer isso, pessoal. Posso fazer isso? Claro que posso, mas não precisa porque o Swift já faz isso. Mesma coisa aqui, ó, o 10, ele é um inteiro. Não preciso fazer, mas basicamente é como se o Swift já faz isso por baixo dos pontos. Panos, desculpa. E aí, por que isso é importante, pessoal? Porque existem métodos, e a gente vai ver ao longo do curso mais pra frente, que existem métodos específicos. Então, pro tipo de string, o tipo de inteiro, o tipo de booleano, array e outros tipos. Então, existem métodos específicos e a gente pode até criar e personalizar esses métodos para esses tipos, pessoal. Então, é por isso que é importante, beleza? Então, vamos apagar aqui e vamos pro código, né? Mão na massa aqui para a gente já entender aqui quais são os tipos primitivos. Então vamos lá, vamos criar aqui um var, que é algo que muda, se você viu a última aula e você se lembra, var age. Vamos colocar um inteiro, então vamos colocar aqui 28. Então var age inteiro 28, pessoal. E aqui já tem a mescla de tudo que a gente aprendeu, né? Então o var, ele é a palavrinha reservada, age é o nome da variável, que pode ser qualquer coisa. Coloquei age, os dois pontos int é o tipo da variável e aqui eu estou atribuindo o valor para essa variável de 28. Por que variável, pessoal? Porque a idade é algo que muda. Então, ano que vem eu tenho 29, depois 30 e por aí vai. Se fosse, por exemplo, o nome, pessoal, poderia ser letName, string, e aí eu vou colocar o meu nome aqui, por exemplo, Thiago Fissem, algo que não vai mudar, pessoal. Ou às vezes vai, né, dependendo ali da sua regra de negócio, às vezes a pessoa casa, coloca o nome ali, né, então é preciso entender também essa diferença de let, var, quando usar. Então show de bola, pessoal, esse aqui é o tipo inteiro, vamos para o próximo tipo, que também são números, né, então o tipo double e o tipo float, pessoal, então por exemplo aqui vamos colocar aqui var height, que é a altura, vai ser do tipo double, e ele vai ser por exemplo, a sua altura. Então, a sua altura também muda e é isso. Basicamente, vai ser isso. E aí, já vamos direto para outra aqui. Var weight vai ser ali, o weight vai ser ali o peso do tipo float 68.0 não, para ter um ponto flutuante. Ponto 5. E aí, qual a diferença do double por float, pessoal? De cara aqui, né? E do inteiro, né? O inteiro ele é mais fácil, né? Então eles são números inteiros, né? Então 28, 280, 2800 e por aí vai. O double, pessoal, ele tem a precisão maior. Então se a gente tiver um número muito grande aqui, pessoal, se a gente tiver um número muito grande, gigantesco, assim, com várias casas decimais ali, vários pontos flutuantes, né?
o double ele vai ser mais preciso, né? Ele tem uma precisão maior do que o float. Então, se você precisar de uma precisão maior, né? Às vezes você vai mexer com dinheiro, coisa do tipo, algo que precisa ser mais específico, né? É recomendado você usar o double. E o float, ele tem uma precisão também, mas é uma precisão um pouco mais leve, né? Então, você pode usar para cálculos mais simples, pessoal. Vamos continuar aqui vendo os nossos tipos, né? Então, tem o tipo booleano, né? Então, que a gente citou ali no slide também, né? No slide aqui a gente citou inteiro. E agora vamos pro booleano. E aí, pessoal, uma dica, tá? É interessante a gente usar uma flag, né? Porque. E aí eu vou explicar o que seria a flag. Uma flag no sentido de nome da variável. Então, por exemplo, is raining. Então, quero saber se está chovendo ou não. Então, se eu colocar, tipo, só raining aqui, por exemplo, chovendo, pode ficar entendível a variável, mas às vezes é uma convenção. Então, is raining é como se fosse uma pergunta, sabe? Está chovendo? Então, é sim ou não, sabe? Não tem um meio termo. E ali o booleano, e aí ele pode ser true ou false, pessoal. Então, coloquei aqui o comentário. Um comentário aqui no Swift, a gente pode fazer desse tipo aqui, né? A gente bota a barra e comenta. Então, true ou false. Então, vou mudar aqui, ó. Tá vendo que fica até rosa de outra cor aqui, porque é a palavrinha reservada. E o último tipo que a gente viu ali no slide vai ser ali name. E aí pode ser string. Vamos colocar aqui entre aspas duplas. Por exemplo, o meu nome aqui, Thiago Firsen. E é isso, pessoal. E você pode também brincar com as strings, tá? Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma mensagem. Então, let message, que é do tipo string, vai ser olá, vírgula. E aí eu vou colocar um mais aqui, ó. Que a gente já vai falar desse mais name. E aí aqui se eu posso dar um print message, vamos rodar aqui para a gente ver qual que vai ser a mensagem, pessoal. Aqui eu não escrevi corretamente, por isso que ele reclamou. Vamos rodar aqui de novo. Então aqui percebe, pessoal, aqui que às vezes você já tem até um programinha simples, sabe? Então às vezes pede para o usuário inserir o nome dele, você salva o nome dele numa variável, pega a mensagem ali para ser uma outra variável, ou no caso aqui uma constante, e aí já forma uma mensagem, né? Colocando um texto padrão com o nome que o usuário ali inseriu. Vamos lá, vamos ver aqui se vai rodar aqui. Enquanto não roda, pessoal, já vamos falar do outro tipo. Não sei se vai atrapalhar aqui, mas vamos falando do outro tipo aqui enquanto roda, que é o tipo, ele é parecido com o string, porque ele tem aspas duplas, mas ele é o tipo caractere, pessoal. Qual que é o tipo caractere? É um caractere. Então, por exemplo, o A, ele é o tipo caractere, né? O B, ele é um outro caractere. Beleza, pessoal? Enquanto roda aí, já vou falando uma outra coisa aqui que eu já citei, né? Mas só reforçando, basicamente, o Swift. E lembrando, o Swift é uma linguagem fortemente tipada e com inferência automática. Então, eu não preciso colocar esses dois pontos int, dois pontos double. Normalmente, a gente coloca quando a gente vai atribuir ali depois o valor, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A gente até viu isso na última aula, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui, let age, vai. E ele vai ser do tipo inteiro. E aí eu não vou dar o valor para ele agora. Eu vou, por algum motivo, eu vou receber esse valor depois, tudo mais. Então, para eu já saber, né, aqui tá reclamando, pessoal, porque eu não posso ter a variável com o mesmo nome, tá? Então, vou colocar um age 2 aqui só para ser rápido a explicação. Então, pessoal, basicamente o que a gente pode fazer, né, para inferir o tipo é tipo, olha, em algum momento eu vou ter essa age 2 aqui e ela vai ser um inteiro. Isso é importante eu declarar agora, apesar de não ter dado o valor ali para ela, porque às vezes eu quero fazer alguma manipulação quando esse valor chegar. Então, se que esse valor chegar, seja porque está vindo do back-end ou de outra tela, eu quero somar mais 10 a esse valor e mostrar. Então, são coisas ali que já vão ser aplicadas no tipo, pessoal. Aqui, provavelmente não rodou aquela hora porque eu fiz alterações. Então, não deveria ter feito ali para ver o nosso print. Mas, basicamente, é isso, pessoal. Então, vamos lá. Ó. Então, vimos aqui, name, Thiago Firsen, e aí a nossa mensagem, olá, mais o name. Qual que é o name? Thiago Firsen. Print aqui para ver a mensagem. Então, olá, Thiago Firsen. Bacana demais, pessoal.
Uma outra coisa que a gente pode fazer também, ainda sobre tipos, né, tipos de dados, a gente pode converter. Então a gente vai ver uma conversão aqui bem simplesinha, tá, pessoal? Então vamos lá, let number, por exemplo, 10. Vamos pôr a inferência aqui só pela aula, mas lembrando que a gente não precisa pôr. E a gente quer, às vezes, tratar isso, pessoal, por algum motivo, como texto. Ah, eu quero o meu back-end estar preparado para receber tudo como um texto. Então, às vezes, o usuário preencheu ali um valor, ou, no caso aqui, um número, né? E aí eu recuperei aquilo e é um número. Só que quando eu vou mandar para o back-end, eu preciso transformar aquele valor, né? Então, tem como a gente transformar também, dependendo da situação, né? Então, por exemplo, um let text string. Aí eu venho aqui e falo que number e string number. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Basicamente, eu estou transformando isso aqui em uma string. Então, se eu der um print aqui em number e depois eu der um print em text, vocês vão ver, pessoal, que vai ser diferente aqui a forma como ele vai aparecer aqui no nosso terminal. Então, pessoal, basicamente está aparecendo com essa aspas aqui, né? Mas a ideia é isso aqui, ó. Então, tenho 10, beleza? Que é o número. E eu tenho esse 10 aqui, que é o meu texto, pessoal. E aí aqui tá aparecendo com aspas, por conta que é um print, tá, pessoal? Então, por isso que ele tá aparecendo aqui como aspas. Pode ver aqui, né, que tudo aqui que não tem aspas são números ou booleanos, né? Então, aqui apareceu como aspas por conta do print, mas a diferença tá aqui, beleza? Então, olha só. Aqui o 10, ele é um inteiro, e aqui ele já é uma string, porque eu converti ele dessa forma aqui. Show de bola? Então vamos lá para o nosso segundo tema da aula, que está interligado aí também, que são os operadores básicos, né? Então os tipos de operadores. Hoje a gente vai falar rapidinho sobre os operadores unários, binários e ternários, pessoal. E aí o operador, ele é um símbolo ou uma frase ali, né, especial, vocês vão entender por que frase especial, que você usa para verificar, alterar, combinar valores, pessoal, como na matemática mesmo. Então, o tipo unário, eles são que operam em um único alvo. O binário em 2 alvos e o ternário em 3 alvos, pessoal. E aí é ternário, viu? Não terciário. Então vamos lá. Vamos ver aqui na prática como funciona. Então vamos pegar esse number. Na verdade, eu vou mudar ele aqui para var, só para a gente brincar aqui com ele. Acredito que eu nem precisava mudar, não. Não preciso mudar, então só para vocês não ficarem confusos. Vamos lá. Vamos criar aqui o negative. E aí eu posso falar que o number, que é 5, agora ele vai ser menos number. Então isso aqui, pessoal, é um operador unário, né? Então o menos ele é um operador unário que representa o menos, igual o da matemática lá mesmo. Então os operadores unários eles são mais fáceis, né? Então aqui no caso de let positive mais number, né? A gente não precisa colocar esse, né? Então o operador aqui é o mais. A gente não precisa colocar esse mais aqui, né? Porque a gente já declarou ele aqui como 10, mas a gente poderia ter declarado como menos 10. Seria a mesma coisa que isso. Show de bola? E é isso, pessoal. Um outro operador unário que a gente pode falar é baseado nos booleanos. Então vamos lá. Is true, né? Se é verdadeiro. É verdadeiro. Então true. E aí vamos criar aqui um var is false. E aí ele pode ser exclamação is true. E aí o que eu estou fazendo, pessoal? Essa exclamação aqui, ela é o meu operador unário. Basicamente, ela vai trocar o valor. Então, se aqui é true, porque é true, né? A gente colocou aqui, ó, is true. Então, qual que é o nosso valor? True. Ele está falando que a variável is false vai receber o oposto de true. E qual que é o oposto de true, pessoal? Falso. Então, se fosse falso aqui, qual seria, pessoal? Seria true, beleza? Então, a exclamação, ela é o operador de negação, né, pessoal? Ele altera ali o valor ali do booleano. Bom, pessoal, sobre os operadores binários, né? Eles são aqueles operadores que atuam sobre dois operadores, né? Eles são os mais fáceis de entender, né? Porque provavelmente você já viu ele na escola, né? Sobre adição, subtração, enfim. Então, vamos lá. Let sum, que é a soma. Então, como que a gente faz uma soma aqui de números, né? Então, tá atuando sobre tanto o 2 quanto o 3, né? Então, por isso é um operador binário.
Subtração, pessoal, como que a gente faz a subtração, né? A subtração com menos, a multiplicação com o asterisco, a divisão com a barra, beleza? E esse aqui, pessoal, provavelmente a maioria de vocês nunca viu, ou talvez já tenham visto, mas basicamente é o módulo, pessoal, que é a ideia do resto, beleza? Então, como que ele funciona, né? Basicamente, o que vai ser salvo aqui, pessoal, vai ser o resto dessa divisão. Como assim? O que ele está fazendo aqui? Ele vai pegar aqui e vai dividir 10 por 3, nesse caso aqui, tá? Aí ele vai dividir 10 por 3. Quanto que é 10 dividido por 3? É 3, beleza? E aí vai sobrar 1. Como sobrou 1, pessoal, é isso que faz, é o módulo. Então aqui, se eu dou um play aqui, vocês vão ver que o resto vai ser 1, beleza? Então, beleza, show de bola. E aí, como que a gente faz aqui? Como que a gente faz aqui mais algumas coisas, né? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer sobre igualdade. Então, como que a gente compara uma igualdade? A gente pode comparar assim, pode não, né? A gente compara assim, com esses dois iguais. Lembrando que esse 1 igual e 2 são diferentes. O 1 igual, pessoal, é a ideia de atribuição. Quando eu estou fazendo isso daqui, eu falo que o equal, que é a variável, recebe 5. Eu estou atribuindo o valor. Quando eu faço isso, eu estou comparando. E ele vai me devolver se é verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui vai ser verdadeiro. Então toda a comparação, pessoal, vai ser resultado ali de verdadeiro ou falso. Show de bola? Então nesse caso aqui vai ser true, beleza? Então se fosse 4 aqui, só para vocês verem. Lembrando que é de igualdade, né? Então vai ser com certeza falso. Vamos ver aqui, ainda está antigo. Show de bola. Falso. Vamos ver aqui como é o diferente, beleza? Diferente vai ser o de negação e 1 igual, beleza? E aí vai ser diferente. Vamos aqui no, deixa eu pensar, ver minhas anotações, bigger. Beleza? Que vai ser a ideia do maior, pessoal. Então já deu até a sugestão aqui. 5 é maior que 4. E vamos aqui no less than or equal. Então, menor ou igual to. Então, aqui a ideia do menor ou igual é você tem aqui, né, o símbolo do menor e aqui o do igual, beleza? Então, poderia ser maior, né? Então, poderia ser dessa forma. Mostrei que o de menor é igual só para demonstrar esse daqui, beleza, pessoal? Vou subir aqui para não atrapalhar minha câmera e vamos ao ternário. O ternário é o que atua sobre 3 operadores, pessoal, três objetos, vamos dizer assim, né? Então, o primeiro vai ser a condição, o segundo vai ser o valor ou, enfim, o resultado ali, que vai ser true, e o segundo, né, o terceiro no caso, né, vai ser o valor se for falso. Então, condição, uma interrogação, valor se for true e valor se for falso. A gente ainda não viu ali, né, sobre if else e tudo mais, pessoal, mas para fazer um paralelo, né, talvez você já ouviu falar, né, basicamente isso aqui é a condição, isso aqui é o if, e aí se for verdadeiro, a resposta vai ser o que tiver aqui, o valor que tiver aqui, e se for falso, vai ser o que tiver aqui, beleza? Vamos dar um exemplo aqui, vamos por var age, né, para manter a coerência, 18. Show de bola? Então, let can drive, então eu posso dirigir se a idade, né, pensando aqui na lei do Brasil, né, então uma regra de negócio, a idade é maior ou igual a 18, então sim, que é o primeiro. Então, ó, condição, valor se for verdadeiro e valor se for falso. Beleza? Então, posso pôr um print aqui, por exemplo. Pode dirigir. Dirigir. Tá escrito certo? Se não tiver, peço perdão, pessoal. E aí aqui a gente pode pôr uma contrabarra, parênteses e a variável, pessoal. Não sei se eu já tinha falado isso em outra aula, mas a gente pode fazer dessa forma aqui, beleza? O idade que acabei traduzindo aqui, mas é age, né? Então, pode dirigir? Vamos ver aqui se pode dirigir com 18 anos, que é a idade. Opa, pode. Mas se eu colocar um 17 aqui, pessoal, pode dirigir? Vamos ver. Ainda não carregou, mas se você entendeu aqui o que está acontecendo, né? Então, age vai ser 17. 17
não é maior ou igual a 18, então vai cair a resposta aqui, não. Então, ó, pode dirigir, não. Então, show de bola, pessoal. De desafio aí fica a ideia de você, às vezes, criar uma variável, por exemplo, com uma nota, usar esse operador ternário para verificar ali se o aluno foi reprovado ou aprovado, dependendo ali da sua condição. Você pode usar esses operadores binários de comparação que a gente utilizou, ou então somar três notas, fazer a média, tem muita coisa que a gente pode usar ali. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí por mais uma aula. Espero vocês na próxima. Qualquer feedback, estamos aí. E até mais. Vamos lá, Slow and Swift.